imigrantes. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, propôs uma oposição entre a ética da aventura e a ética do trabalho. Seria possível separar dois tipos, um impulsivo, outro metódico, um passional, outro racional. Maquiavel traçara brilhantemente a distinção com outra intenção em O Príncipe. Holanda associa o primeiro tipo, o da ética da aventura, ao português, atribuindo-lhe o atraso do Brasil diante do triunfo do capitalismo, sistema que privilegiaria o esforço lento e persistente. Não é bem assim, porém contrapor Holanda em profundidade exigiria desviar esta obra de suas intenções manifestas, intenções nas quais, a propósito, o consagrado autor acaba, sem querer, por se encaixar, pois boa parte de sua crítica é fiel à tradição autodepreciativa. Basta fazer uma observação: os intelectuais e políticos brasileiros e portugueses do início do século XIX, de um modo geral, concordariam com o esquema proposto em 1936 pelo pai de Chico Buarque. A leitura das atas das Cortes Lisboetas Constituintes, 1821-1822, não deixa dúvidas. O atraso do Império Português devia-se, segundo os liberais daquele tempo, à não adoção das ideias de Adam Smith, pioneiro na valorização do fator trabalho, à ausência de método. Só variavam os culpados, na parte europeia, a alta nobreza, na parte americana, o próprio povo, incluído aí o branco. Dom Pedro contava-se entre os liberais, assim como José da Silva Lisboa e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Livrar a economia das velhas amarras do monopólio comercial e dos exclusivismos por mercês, ou seja, do mercantilismo, era a palavra de ordem dos liberais. E para tal impunha-se, além de importar ideias, importar pessoas que, pelo exemplo moral, pudessem ajudar a superar o atraso. Vergueiro e Silva Lisboa eram também abolicionistas, pela necessidade de livrar os senhores da ociosidade provocada pelo sistema escravista e a economia da dependência do comércio humano. Olhos daquele tempo, olhos de Holanda, olhos de hoje, que enxergam um modelo em crise, que vem no luso, no brasileiro por extensão, a ética da aventura contraposta à ética do trabalho. O Brasil de início dos 800 não é apenas plantation, açúcar trocado por escravos e luxo no comércio atlântico externo. É um país de vivo mercado interno, de múltiplas atividades econômicas que passaram invisíveis aos olhos daquele tempo e dos pensadores e historiadores dos tempos vindouros. Não era tão pobre ou atrasado quanto os discursos, os velhos e os novos, fazem supor. E não era terra de aventureiros, embora os tivesse, como todas as terras os têm. Nem os aventureiros do Brasil, como os paulistas, eram avessos, quando a necessidade ou a oportunidade aconselhavam, ao trabalho metódico. Prudência e impetuosidade podem e devem se alternar, como aconselhava Maquiavel, a depender das circunstâncias. Bem, a questão não é essa. A digressão teve o objetivo apenas de demonstrar que o ponto de partida da imigração não é um momento de crise econômica em termos relativos históricos, nem marca a mudança de um modelo aventureiro para outro metódico e supostamente avançado de colonização. Os primeiros 10 anos de experiência de imigração comportaram alemães, suíços e irlandeses em diversos contextos. A maior parte do fluxo, de número total incerto, foi de homens solteiros, trazidos sob muitas promessas, para compor o exército brasileiro. 2 personagens mereceram destaque nesse período, um como agente de imigração, outro como imigrante provisório e cronista perspicaz. Georg Anton von Schäfer e Karl Schillichhorst, respectivamente.